Bom, pessoal, então nesse vídeo nós vamos fazer uma revisão básica da trigonometria básica, trabalhando no círculo trigonométrico juntamente com o triângulo retângulo. Como nós vamos trabalhar, nosso primeiro assunto da disciplina Geometria Analítica 2 é transformação de coordenadas cartesianas para polares e vice-versa, é importante a gente entender essas relações básicas da trigonometria, já que o tempo todo nós vamos utilizá-las. Então, inicialmente aqui nós temos o sistema cartesiano, né? Então o eixo dos y, o eixo do x. Sobre esse plano cartesiano, sobre esse sistema de eixos, nós vamos criar uma circunferência, né? Circunferência de origem no centro e raio OD, de raio 1, uma circunferência chamada circunferência de raio unitário. Também nós vamos criar um ponto sobre essa circunferência, um ponto que nós vamos chamar de M, e esse ângulo DOM, né? Então, quando criamos aqui esse ponto OM, né? Vamos movimentar um pouquinho aqui. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo alfa definido por DOM, né? Quando eu movimento esse ângulo alfa, observe, né, que ele percorre toda a circunferência no sentido anti-horário, né? Então, na trigonometria, nós trabalhamos no sentido anti-horário. Então, nós percorremos isso, né? Voltamos para zero, tá? Então, as diferentes posições que o meu ângulo pode ocupar, né? Então, observe aqui. Vamos criar aqui também um relógio, que nós chamamos de relógio trigonométrico. É só para a gente observar, né, as diferentes posições aqui, ó, do ângulo. Nós dividimos esse relógio entre 15 e 15 graus, né, para facilitar observando o ângulo ocupado, né, em cada quadrante, o valor do ângulo. Bom, feito esse triângulo aqui, nós vamos agora fazer o nosso triângulo circunscrito, né? Quando eu movimento aqui o meu ângulo alfa, então eu tenho o triângulo OAM, certo? Então, à medida que eu movimento esse triângulo, vai se movimentando dentro dessa circunferência, né? Então, esse triângulo OAM, vamos deixar ele aqui numa posição, ok? Então, nós temos o nosso triângulo OAM. Então, como é que a gente define seno? Ok? Então, vamos definir seno. Lembrando que seno é quem? Então, seno é a medida do segmento OB, obtido pela projeção do segmento OM sobre o eixo vertical. Então, isso me dá um seno. Então, por exemplo, aqui nós temos o seno de 45 graus, né? Se eu movimentar novamente aqui, ó, eu vou obter os diferentes valores para o seno. Ó. Lembrando, o seno de 90 é 1, né? E aí vai, né? Vou obtendo os valores do seno. Lembrando que no terceiro quadrante, né? Eu tenho novamente os valores do seno, né? Então, na verdade, aquela medida que ele está me dando positivo, o valor do seno aqui no terceiro quadrante, lembra que é negativo. Ele me dá positivo aqui porque ele está me dando só o módulo do segmento, já que eu estou falando de segmento, segmento é módulo, então ele está me dando só a medida do segmento. Então, o seno é a medida do segmento, mas como nós estamos no terceiro quadrante, então abaixo no eixo vertical, na parte de baixo, abaixo do eixo X, o seno é negativo, né? Então, ok? Então, quando eu venho nos primeiros, lembrando, né, que no primeiro e no segundo quadrante o seno é positivo, no terceiro e no quarto o seno é negativo. Mas aqui o que ele está me dando é só o módulo desse segmento, né? Só o módulo. Então, voltando aqui, né? Da mesma maneira, a gente pode definir cosseno. Então, quem é o cosseno? Né? Então, vamos voltar aqui para uma posição. Lembrando aqui, ó, na posição inicial, o segmento OM está projetado sobre o eixo horizontal. Então, ele é o próprio raio, ele tem a mesma medida do raio. Então, não tem projeção vertical, só tem projeção horizontal. Então, o cosseno de alfa, no caso, alfa que é 0, é 1. Né? Então, à medida que eu movimento, né? Então, agora, vocês estão vendo as duas movimentações. Então, vamos colocar algumas posições aqui, ó. Seno de 45, seno e cosseno são iguais. Seno de 30, seno é meio, cosseno é raiz de 2 sobre 2. 75, 60,
Seno é raiz de 3 sobre 2, cosseno é meio. 90, seno é 1, cosseno é 0. E por aí vai, né? Eu posso observar novamente, ó, toda essa projeção, né, sobre o eixo. Então, é importante a gente saber fazer, lembrando, né, que essa projeção me dá a medida do segmento, né, o módulo desse segmento, não o valor do seno. Então, o seno, aqui nós estamos trabalhando só com, lembrando mais uma vez, só com o módulo. Lembrando que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto quadrante. Já o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante, sendo negativo no segundo e no terceiro. Então, atentar para isso, né? Com isso também nós podemos definir a medida da tangente, né? Sabendo que tangente é seno sobre cosseno, ok? Então, com isso a gente faz essa revisãozinha básica que nós